A prova das coisas que não se veem. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações. E também faça os seus comentários, dê o seu like se você gostou do vídeo e também compartilha com as pessoas que você ama. Nós estamos em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, TikTok também. E você pode acessar lá a Central das Escrituras que você vai encontrar os nossos conteúdos. Queria lembrar, como lembrei no vídeo passado, que os nossos vídeos do Vem e Segue-me nunca substituem o seu estudo pessoal do Vem e Segue-me ou familiar, assim como também não substituem as aulas da escola dominical. Então, nós somos apenas um apoio para você, para te ajudar de alguma forma. Então, eu queria hoje falar a respeito dessa semana, né, que nós estamos estudando Hebreus de 7 a 12, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa escritura que eu centralizei, na verdade, no capítulo 11 de Hebreus, que fala muito sobre a fé, e Paulo ali cita vários exemplos de pessoas que tiveram fé e por causa da sua fé grandes milagres foram realizados, grandes coisas aconteceram na vida deles e das pessoas com quem eles conviveram. Mas eu queria ler na íntegra aqui alguns versículos, né, começando ali do versículo 1 até o 3 e depois o 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é interessante isso, né? Ele está falando aqui, Paulo está dizendo que, na verdade, a fé é a prova das coisas que a gente não vê, né? Seria, por exemplo, sei lá, você vai estabelecer uma meta e você fez uma meta, mas você não sabe o que vai acontecer lá na frente, né? Você está se vendo alcançando aquela meta, mas você não viu ainda. Então é algo que você não está vendo, mas que você espera, né, alcançar. Então ele está dando esse exemplo, na verdade, de como nós podemos ter, como é que é a nossa fé, como que ela funciona. Então a fé é algo que a gente não consegue ver, mas a gente tem esperança de alcançar. A gente acredita realmente que a gente vai alcançar aquilo. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Dessa coisa da gente, bom, eu espero alcançar aquilo, e se eu não alcançar aquilo que eu queria, ou enfim, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas para a gente ter uma visão geral sobre fé, em Alma disse uma coisa interessante, né? Lá em Alma 32, 21, ele disse assim: se tendes fé, tendes esperança nas coisas que não se veem, que são verdadeiras. Então, é a prova daquilo que você não está vendo, mas você sabe que é verdade. A fé é um princípio de ação e, muito importante, poder. Então, fé é princípio de ação e poder. É crença, ação e poder. Eu gosto dessas três divisões aí, né? Então, da fé, né? O que engloba a fé? A fé, ela é dividida em três partes: em acreditar, em fazer e no poder. Então a gente vai falar bastante disso.
Sempre que trabalhamos para alcançar uma meta, né, eu falei isso anteriormente, uma meta digna, demonstramos fé. Manifestamos nossa esperança em algo que ainda não podemos ver, mas que pode acontecer, ou não. Isso é importante a gente falar hoje. Bom, primeiramente, o que é extremamente importante é a fé no Senhor Jesus Cristo. E essa é uma coisa que me intriga muito e que eu aprendi assistindo os discursos das conferências gerais, dos profetas videntes e reveladores, em que, na verdade, nós não devemos ter fé nas coisas, mas ter fé em Jesus Cristo. Porque há uma diferença, né? Ou suponhamos que você tem uma pessoa que precisa ser curada, né? Que ela está com uma doença e tudo mais. Aí um ente querido, por exemplo, que está com uma doença e você ora, você jejua para aquela pessoa e para que ela... Então você tem fé que ela vai ser curada. Se você tem fé na cura da pessoa e ela não é curada, você se desanima. A sua fé enfraquece ao invés de fortalecer. Eu vou explicar. Então, se você tem fé em Jesus Cristo, olha a diferença. Bom, eu tenho fé em Jesus Cristo de que ela será curada. Caso ela não seja curada, a minha fé estava em Cristo, ou seja, Cristo decidiu não curá-la por algum motivo. Tem um propósito. Existe algo ali que o Senhor sabe muito mais do que eu sei. Então a minha fé não se enfraquece, ao contrário, ela se fortalece. Mesmo que eu não tenha alcançado aquilo que tanto eu desejava, que tanto eu acreditei que iria acontecer. Então lembre-se sempre disso, tenha fé no Salvador. Porque caso não aconteça, você vai pensar, bom, o Senhor é que quis assim, o Senhor tem um propósito para isso. Se não aconteceu, eu sei que é para melhorar a vida daquela pessoa, ou a minha própria vida, ou daqueles que estão em volta. Então lembre-se disso. A fé precisa estar centralizada no Salvador Jesus Cristo. E não na experiência em si, na cura, enfim, naquilo que você quer alcançar. Lembre-se sempre disso. A fé no Salvador Jesus Cristo é mais importante que tudo. Ter fé, e eu gosto muito dessa definição, né, de que ter fé em Jesus Cristo significa confiar nele completamente. Eu acho que a melhor definição para a palavra fé é essa confiança em Cristo, né? Acreditar em seu poder, acreditar na sua inteligência, acreditar no seu amor, ter confiança, na verdade, não acreditar, né? Acreditar também, mas é ter confiança no seu poder, confiança na sua inteligência, confiança no seu amor. E isso inclui acreditar também e ter confiança nos seus ensinamentos. Significa acreditar, confiar, mesmo que a gente não entenda todas as coisas. E de fato a gente não entende tudo, mas ele entende. E essa é a grande diferença da gente para ele, né? Ele sabe tudo, ele consegue ver todas as coisas, o passado, o presente e o futuro, e a gente não. Então, ele entende tudo, e a gente não entende tudo. E por a gente não entender tudo, mas a gente confia nele, então se a gente tem essa confiança nele, vai dar tudo certo, mesmo que a gente não alcance aquilo que a gente tanto queria. Porque, como eu disse antes, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. Nem todas as pessoas vão ser curadas, nem todas as metas serão alcançadas, nem todos os objetivos serão conquistados, mas tudo tem um propósito. Todas as coisas debaixo do céu existe realmente um propósito, e o Senhor sabe de todas elas. É por isso que a nossa confiança precisa aumentar cada vez mais no Salvador Jesus Cristo e no Pai Celestial.
E agora vem uma parte muito importante aqui da nossa conversa, a conversa que estou tendo com você agora. É que a fé, ela é muito mais do que uma crença passiva. Eu gosto muito daquela escritura, né, que Tiago diz, né, que a fé sem obras é morta. É muito forte isso, e muita gente não entende bem isso. Por que ele disse isso? Porque, na verdade, a fé, ela precisa ser acompanhada de ações. Se não tiver ações, é apenas uma crença só. Você só acredita. Você precisa agir para que então o poder do Salvador possa te ajudar a realizar aquilo. Nós vamos falar mais, né? Então, com mais detalhes sobre isso. Demonstramos nossa fé por meio das ações, pela maneira como vivemos, principalmente isso. Como é que eu demonstro minha fé em Cristo? Da forma como eu vivo. O Salvador prometeu, se tiverdes fé em mim, olha só, né, que está lá em Moroni 7,33, se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. É muito forte isso, né? Então, se você tem fé em Cristo, você confia nele, você vai ter poder para realizar. Muito legal. Então, por isso que eu gosto de falar dessa divisão em três partes da fé, da crença, do poder e do fazer, né? Do fazer e do poder. Então, ele diz que você vai, se você acreditar nele, você vai ter poder para fazer tudo o que parecer conveniente para ele. O Senhor fará grandes milagres na nossa vida de acordo com a nossa fé. Então, os milagres vão acontecer mediante a nossa fé e, muito importante, a vontade do Senhor também precisa ser colocada, né, ali. Então, se o Senhor deseja, se é a vontade dele, então que assim seja, que seja feito conforme a vontade dele. Porque, como falei antes, ele sabe todas as coisas, ele entende todas as coisas, a gente não entende. Então, se as coisas não acontecem como nós exercemos a nossa fé, nós agimos, fizemos tudo o que podíamos, mas não aconteceu como queríamos, há um propósito. E também é de fortalecimento próprio, né? O Salvador quer que a gente se fortaleça. E a gente não pode ser fortalecido somente naquilo que tudo dá certo. Bom, se tudo der certo na minha vida, se tudo for um mar de rosas, será que vai ser bom? Mar calmo não faz bons marinheiros. Já é uma frase, né, um ditado antigo. Então, mar calmo não faz bons marinheiros. Então, o Senhor sabe muito bem disso. Se nós queremos ser bons marinheiros, nós precisamos de tempestades, nós precisamos de dificuldades e precisamos de que as coisas nem sempre elas vão acontecer conforme a gente quer, e tudo bem, porque faz parte desse grande plano estabelecido por Deus. Então, não devemos deixar a nossa fé se enfraquecer porque as coisas não acontecem conforme a gente deseja. Quando nos sobrevêm épocas de provação, a fé pode nos dar a força necessária para seguirmos em frente e enfrentarmos as dificuldades com coragem. Então veja que interessante, né? Quando vem as épocas de dificuldades, as tempestades aí no meio do mar, né? A fé pode nos ajudar a manter essa força para a gente seguir em frente. Mesmo quando o futuro parece incerto, nossa fé em Cristo pode nos dar paz. Então, quando temos fé no Salvador e as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria, elas não estão, as coisas à nossa volta, puxa, não está acontecendo como eu queria. Se isso estiver acontecendo, lembra sempre disso, que ainda, pelo menos, você vai ter paz no seu coração para seguir em frente, porque o Salvador vai te conceder paz, porque você confia nele. Então você vai ter essa paz. A verdadeira fé centralizada em Jesus Cristo
sempre leva à ação justa, né? O profeta Joseph Smith ensinou um negócio muito legal que eu queria ler para vocês, para você. Ele ensinou que a fé é o primeiro princípio da religião revelada e o alicerce de toda a retidão, e que também ela é o princípio de ação existente em todos os seres inteligentes. Então é importante isso. Lembra que a gente leu que os mundos foram criados pelo poder da fé, como Paulo falou aqui em Hebreus, né? Então, esse princípio da ação, ela existe em todos os seres inteligentes. Então, nós precisamos agir, não apenas, a gente vai ver alguns exemplos já já, não apenas acreditar, nós precisamos agir para que as coisas aconteçam. O profeta Joseph Smith também explicou que a fé não é apenas um princípio de ação. Então a gente está falando da ação, né? Crer, né? A ação, mas também de poder em todos os seres inteligentes, tanto no céu como na terra. Assim, a fé em Jesus Cristo leva à ação justa que aumenta, olha só, que aumenta nossa capacidade de nosso poder espiritual. Então, a fé, junto com a ação, traz poder espiritual para a nossa vida. Compreender que a fé é um princípio de ação e de poder nos inspira a exercer nosso arbítrio moral em consonância com as verdades do Evangelho. Convida os poderes redentores e fortalecedores da expiação do Salvador a agirem em nossa vida e amplia o poder que há em nós e que nos torna nossos próprios árbitros. Então, veja que interessante, né? Uma coisa ligada à outra, né? O acreditar, o fazer e o ter poder. Então, isso tudo engloba a fé no Salvador Jesus Cristo. A gente vai ver alguns exemplos. Eu tenho alguns exemplos que eu queria citar aqui. Eu vou pegar o exemplo de Nefe, né? Quando o Senhor falou que ele tinha que construir o navio. Então, lá em 1 Nefe 17, de 8 a 10, diz: E aconteceu que o Senhor me falou dizendo: Tu construirás um navio da maneira que eu te mostrarei, a fim de que eu leve o teu povo através destas águas. E aí Nefe diz: Senhor, aonde irei a fim de encontrar minério para fundir e fazer ferramentas com o fito de construir o navio de modo que tu me mostraste? E aconteceu que o Senhor me disse onde eu encontraria minério para fazer as ferramentas. Bom, esse é um exemplo clássico e um exemplo maravilhoso, né, disso que a gente está falando hoje, do crer, do fazer, de ter o poder. Então, o Salvador falou com Nefe, disse assim: quero que você construa um navio para levar o meu povo lá para as Américas. E aí Nefe não falou, né? Disse: Senhor, o senhor pode providenciar as ferramentas, por favor? Ele tinha que fazer as ferramentas. Mas olha que interessante, ele chegou num ponto, a coisa que eu não sei é como, aonde encontrar o minério. Isso ele não sabia. Então, ele confiava no Senhor, né? Então, a fé de Nefe, vamos lá, ele acreditava no Senhor com força, e ele então colocou a ação. Olha, ele coloca ação na coisa. Ele disse assim: Senhor, aonde eu preciso fazer umas ferramentas? Aonde eu encontro o minério? E o Senhor então dá o quê? O poder para mostrar a ele aonde encontrar o minério. Então Nefe agiu. Aí ele foi, encontrou o minério, fez as ferramentas e construiu o navio, conforme o Senhor mandou. Então veja o princípio todo aí da fé sendo utilizado, né? O acreditar, o fazer e o ter poder. Então, quanto mais você acredita, mais você age, mais o Senhor te dá poder. O que seria esse poder? É aquilo aonde você não consegue alcançar. É aquilo que você não consegue fazer, aquilo que você não consegue realizar.
no caso aqui, Nefe não sabia de forma absoluta aonde encontrar o minério. Estava numa terra estranha, num lugar que ele não conhecia, mas ele sabia que precisava fazer as ferramentas. Agora, o senhor podia ter dado as ferramentas para ele, ou até podia ter dado um navio. Eles acordavam de manhã, tinha lá o navio já pronto. Não é assim que o senhor trabalha, né? O senhor trabalha, ele exige que nós hajamos, né? Que a gente haja, né? Que a gente tenha essa ação. A ação, ela é vital para que as coisas aconteçam conforme o Senhor deseja. Então, lembre-se sempre disso. Um outro exemplo que eu gosto muito está lá em Éter, quando o irmão de Jared, o Senhor ensinou também como ele deveria construir os barcos que iriam atravessar também para chegar aqui nas Américas, e ele falou com o Senhor, lá em Éter 2, 22 e 23, o Senhor falou para ele, você vai construir os barcos, ele constrói os barcos, e estavam todos prontos, eram 8, né? E aí ele falou, mas Senhor, vamos ler aqui na íntegra, que eu acho que é mais importante. Então, Éter 2, 22 a 23. E ele tornou a clamar ao Senhor, dizendo, ó Senhor, eis que fiz conforme me ordenaste, e preparei os navios para meu povo, e eis que neles não há luz. Ó Senhor, consentirás que cruzemos essas grandes águas na escuridão? E agora vem a parte importante. E o Senhor disse ao irmão de Jared, que desejas que eu faça, a fim de que tenhais luz em vossos barcos? Porque eis que não podereis ter janelas, porque seriam despedaçadas, nem levareis fogo convosco, porque não ireis pela luz do fogo. E agora? O que fazer? Então o irmão de Jared, veja como o Senhor, ele exige ação da gente. Então ali, vocês acham que o Senhor não sabia? Você não acha que o Senhor sabia exatamente o que poderia ser feito? Ele sabia, mas ele deixou que o irmão de Jared pensasse sobre aquilo. Bom, o que eu posso fazer? O que será? E ele ficou pensando, e aí ele viu, ele reservou 16 pedras, né? E ali ele cortou aquelas pedras, né? Primeiro ele pensou bastante, aí ele agiu, foi lá, cortou as pedras e apresentou para o Senhor. Falou, Senhor, ó, tem aqui essas 16 pedras, se o Senhor tocar nessas pedras, elas vão iluminar e a gente vai ter luz nos barcos. Olha que interessante. Então, olha a crença do irmão de Jared, depois, então, a ação do irmão de Jared, né, em ir atrás, pensar no que fazer, pegar as pedras, apresentar as pedras para o Senhor, só que agora exigia um poder que ele não tinha, que era de iluminar as pedras. E aí, então, ele diz ao Senhor, Senhor, por favor, toque nas pedras para que elas iluminem. E aí, então, ele tocou nas pedras e as pedras foram iluminadas. Interessante isso, como age, né, o acreditar, né, o fazer e o poder. O poder, então, o Senhor deu a ele naquela hora. Naquela hora, o poder do Salvador entrou em ação porque a ação do irmão de Jared foi até um certo ponto. A partir dali, o Senhor agiu e aí deu poder para que aquilo acontecesse. Bom, isso acontece em muitas situações da vida. Eu tenho um exemplo que eu gosto demais, que é então a Ana, né, que era a mãe de Samuel. Ela não podia ter filhos e ela andava muito triste com isso, porque ela não podia ter filhos. E ela orava muito, então ela agiu. Então ela acreditava no Senhor com todas as forças do seu coração, e ela pedia muito que ela pudesse ter filhos. E o tempo foi passando, e um dia ela estava no templo, depois de ter orado, depois de ter jejuado e ter feito muitas coisas, agido, né? Depois de ter colocado a ação em prática, ela fez mais uma ação. Ela disse assim, Senhor, se o Senhor me deixar
ter um filho, um filho homem, eu vou entregá-lo para o profeta, para o sumo sacerdote, e para que ele cuide. Ele vai ficar para sempre, Senhor, sendo um sacerdote, vai servir ao Senhor para o resto da vida dele. Só depois que ele então desmamar, eu vou levar ele para lá e ele vai ser teu servo para sempre. Olha que atitude interessante da Ana, né? E esse exemplo me comove muito, porque ela tinha um desejo tão justo, né, de ter filhos. E ela pediu um filho. E ainda assim ela disse, olha, depois que ele desmamar, eu vou entregar ele para o Senhor, para que ele fique o resto da vida dele lá te servindo. Então, veja que a crença da Ana, ela acreditava porque ela orava, ela jejuava, ela conversava com o Senhor constantemente. Depois ainda ela agiu através, né, da sua oração e agiu fazendo com o Senhor um convênio de que entregaria aquele menino para sempre. E agora o poder que estava nas mãos do Senhor, para que abrisse o ventre dela e ela pudesse ficar grávida. E foi exatamente isso que aconteceu. O Senhor ouviu o clamor da Ana, o Senhor atendeu a sua petição, levou tempo, mas aquilo foi justamente para ir preparando a Ana, né? Fortalecendo a Ana no meio daquela tempestade, ela se tornou uma boa marinheira. E aí então ela teve o Samuel, que se tornou um profeta, o conhecidíssimo profeta Samuel, maravilhoso profeta Samuel. E ela fez exatamente o que ela havia prometido, entregou Samuel lá para o sumo sacerdote. E ele se tornou um grande profeta de Deus. Mas o interessante dessa história é que depois Ana teve ainda mais 5 filhos. Então, o Salvador, ele enxerga muito além da gente. Ele consegue ver as coisas que a gente não vê. Ele consegue ver muito além do que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos, né? Ele está muito à nossa frente, ele entende todas as coisas. Então, veja o poder que aconteceu ali, né? Veja a fé realmente em Cristo sendo colocada em prática por Ana. Então, esse é um grande exemplo. Mas temos exemplos também, a gente falou de exemplos das Escrituras, mas temos exemplos hoje em dia. O Elder Bedner, ele, na verdade, ele relata 2 exemplos que eu gostei muito num discurso dele chamado Pedir com Fé, de abril de 2008. É um discurso maravilhoso que eu recomendo que você leia. Ele citou 2 exemplos. Ele citou um. Há alguns anos, uma família saiu dos Estados Unidos e viajou para a Europa. Logo que chegou lá, o filho de 13 anos ficou muito doente. A princípio, os pais pensaram que ele estava enjoado devido ao cansaço após o longo voo e por isso continuaram a viagem. Ao longo do dia, as condições de saúde do filho pioraram. A desidratação continuava a aumentar. O pai deu-lhe uma bênção do sacerdócio, mas não houve nenhuma melhora de imediato. Passaram-se horas e a mãe ajoelhou-se ao lado do filho e rogou ao Pai Celestial para que o menino se restabelecesse. Estavam longe de casa, em um país estranho, e não sabiam como conseguir tratamento médico. A mãe perguntou ao filho se ele gostaria de orar com ela. Ela sabia que não seria suficiente apenas esperar pela bênção, mas precisavam continuar a agir. Explicando a ele que a bênção recebida ainda estava em vigor, sugeriu que rogassem novamente em oração, como fizeram os apóstolos antigos. Senhor, acrescenta-nos a fé. A oração incluiu a expressão de confiança no poder do sacerdócio e o compromisso de perseverarem em fazer o que fosse necessário para que a bênção tivesse efeito. Se ela estivesse naquele momento, de acordo com a vontade de Deus. Logo depois de fazerem essa singela oração, a saúde do rapaz melhorou. Olha que exemplo maravilhoso.
Então, isso é real. Olha, mas é interessante notar que aqui ela, veja, algumas coisas foram feitas. No que eles agiram? Bom, primeiro que ele recebeu a bênção do sacerdócio, o menino. Segundo, ela orou ao Senhor. E terceiro, ela ainda precisava agir mais. Bom, ela pediu para que o menino orasse junto com ela. Era tudo o que eles podiam fazer naquela hora. E o Senhor, então, abençoou o menino. Então vejam as três coisas sendo colocadas, né, em ação. O acreditar, o agir e o poder, então, de Deus veio para curar o menino. Um outro exemplo que eu achei muito legal, que o Elder Bednar citou, na verdade foi um exemplo citado pelo Elder A.J. Burke Peterson. Ele disse assim: há muitos anos um jovem pai que havia sido ativo na igreja quando criança escolheu outros caminhos na juventude e depois na juventude. Então ele se afastou da igreja. Depois do serviço militar, casou-se com uma adorável jovem e logo foram abençoados com filhos. Certo dia, inesperadamente, sua filhinha de 4 anos ficou muito doente e foi hospitalizada. Desesperado e pela primeira vez em muitos anos, o pai se ajoelhou para orar, rogando para que a vida da filha fosse poupada. No entanto, ela piorou. Aos poucos, o pai percebeu que a sua filhinha não sobreviveria. E gradualmente suas orações se modificaram. Ele já não orava pela cura, mas por compreensão. Faça-se a tua vontade era agora o tom de suas súplicas. A filha logo entrou em coma, e o pai sabia que restavam a ela poucas horas na terra. Fortalecido pela compreensão, pela confiança e por um poder maior que o seu, o jovem casal orou de novo, rogando pela oportunidade de abraçá-la mais uma vez, enquanto ela ainda estava consciente. A filha abriu os olhos e estendeu os frágeis bracinhos aos pais para o abraço final. E assim ela partiu. O jovem pai sabia que suas orações haviam sido respondidas. Um Pai Celestial bondoso e compassivo havia confortado seu coração. A vontade de Deus se fizera, e eles haviam obtido compreensão. É maravilhoso isso, né? Saber que temos um Pai Celestial e que nem tudo vai acontecer conforme a gente quer. Na verdade, nesse exemplo aqui a gente viu isso. No outro exemplo aconteceu, ele foi curado. Nesse exemplo aqui eles agiram, eles fizeram tudo que podiam, mas o que eles receberam não foi a cura da menina. Ela estava em boas mãos. Eles receberam compreensão e receberam permissão para que a menina, receberam permissão do Senhor para que ela abrisse os olhos e abraçasse conscientemente seus pais pela última vez. É assim que o Senhor trabalha, nos abençoando, nos fortalecendo, mas é necessário agir. Então, se existe algo que você deseja muito, haja. Acredite no Salvador Jesus Cristo. Lembre-se, é acreditar no Salvador e não nas coisas. Acredite no Salvador, que ele vai realizar. E se ele não realizar, está tudo certo. Ele entende, a gente não. Mas eu queria deixar claro que esses passos são muito importantes. Acreditar, agir, e então o poder de Deus vai agir sobre nós. É a nossa ação e o poder é a ação do Senhor em cima daquilo que a gente não consegue fazer. Então, se eu vou dar um exemplo, se você tem alguém, um ente querido doente, eu vou usar esse exemplo aqui também, e você orou, por favor, Senhor, cura lá, o que mais que precisa fazer? Será que só isso? Haja, peça para alguém, um portador do sacerdócio, dar uma bênção nessa pessoa. Coloque o nome dela no templo.
faça um jejum por ela. Essas são ações que vai colocando o poder de Deus, ele vai agindo sobre isso, porque o Senhor está percebendo que você está agindo. Então ele também sente a necessidade de agir, porque você está agindo. E ele vai abençoar você. Com a cura, exemplo, né, a gente está usando o exemplo da cura de alguém, ou a cura, ou a compreensão, ou maior entendimento, enfim. O Senhor pode te dar muitas outras coisas além da cura daquela pessoa. Lembre-se sempre disso. A fé é confiança em Cristo. E ela é dividida em 3 partes. No acreditar, no fazer, e então o poder de Deus vai agir. Te vejo no próximo vídeo.